Mestre, eu preciso de... Boa noite a todos. Meu nome é Marlon Rodrigo Maslenkiewicz Ramos. Eu sou médico cirurgião e endoscopista. Me formei aqui na Fundação em Porto Alegre e fiz a minha residência, fiz 3 anos de residência médica na Santa Casa e depois eu fiz 2 anos de endoscopia alta e baixa na Fugast aqui em Porto Alegre também. Gente, é muito pertinente em todos os momentos da nossa vida tratar sobre o assunto Deus ou fé. A fé, ela é algo, o que me parece ser algo inerente ao ser humano. Os seres humanos, eles têm fé em alguma coisa. O ser humano, ele busca alguma coisa para preencher algo que muitas vezes nem nós sabemos o que é. Mas a percepção do transcendental, os aspectos espirituais, eles são constantes em todas as sociedades do mundo, em maior ou menor grau. Nós estamos aqui essa noite tratando de questões espirituais. Muitos talvez vieram buscar respostas aos seus anseios espirituais. Por quê? Em primeiro lugar, eu gostaria de tratar sobre a verdade. Jesus disse lá em Mateus capítulo 14, em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esta é uma palavra de extrema importância e muito contundente. Eu nasci num lar evangélico, entretanto, o fato de ter nascido num lar evangélico, talvez alguém possa me dizer, mas então é por isso que tu acredita em Deus? Tu recebeu da tua família uma herança cultural e hoje é mais fácil para ti crer do que, quem sabe, para outras pessoas que não tiveram essa oportunidade. Realmente. Entretanto, a fé na minha vida, ela foi uma caminhada. Ela passou por altos e baixos e até mesmo por um período de inexistência. Eu fui uma criança muito doente. Aos 2 anos, eu fiz uma enorme de uma cirurgia por uma estenose de via biliar. Naquela época, há 36 anos aproximadamente, nós não dispunhamos dos recursos que nós temos hoje, então os diagnósticos eram bem complicados. De maneira que a minha vida, ela estava num risco tremendo. Aquela cirurgia, não existia hoje os cirurgiões pediátricos especializados, mas eu tenho certeza que Deus me conduziu através da doutora Temes, me levou ao doutor Luiz Pereira Lima, que inclusive depois foi meu professor na faculdade, e nós mantemos contato até hoje, e eu tive a grande bênção de, através dele, poder estar aqui hoje. Então eu entendo que, embora muitas vezes nós não percebemos o agir de Deus na vida da gente, mas até mesmo nas pequenas coisas, que para nós pode ser algo natural, foi lá, operou, ficou bom. Entretanto, eu percebo que, à medida que a minha vida foi evoluindo, e que Deus foi trabalhando nas outras áreas da minha vida, este fato ele se tornou muito relevante. Porque eu estive lá na medicina, depois eu não tive um trauma da medicina, pelo contrário, eu acabei buscando a medicina, e a medicina foi na minha vida uma faca de 2 gumes. À medida que nós começamos a mergulhar na ciência, a gente acaba ficando um pouco soberbo. O conhecimento de áreas como a medicina e tantas outras, ela pode fazer com que nós tenhamos um certo aumento do nosso ego. A gente acaba ficando muitas vezes, de uma certa forma, autossuficiente, e por conhecer determinadas coisas, que hoje a gente, com a maturidade, a gente começa a observar que na verdade não é nada. A gente consegue perceber que a nossa infiltração
Agora, ela se dá de uma forma mais eficiente. Agora observe um detalhe. Eu falei daqui da verdade. O que é verdade? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que ser honestos conosco e com a sociedade, com a nossa família. A honestidade ela é a base do desenvolvimento do saber. Quando o saber ele é desenvolvido de uma forma desonesta, logo em seguida ele cai. Então, eu entrei num conflito muito grande. A minha família é uma família evangélica, existia Deus de um lado, a ciência de outro, uma vida religiosa de um lado, uma vida mundana diferente, e mais natural de um outro. Eu vivia um conflito muito grande. Então, onde é que está a verdade? E eu comecei a procurar essa verdade. Eu comecei a tentar buscar, principalmente na literatura, questões relacionadas ao que eu entendo hoje como o aspecto mais importante da minha vida e de todo ser humano. Qual é o meu papel, qual é a minha posição em relação a Deus? Qual é a posição que Deus ocupa na minha vida? Deus existe? Deus não existe? Se Ele existe, onde é que Ele está? Se Ele existe, como é que eu faço para alcançá-lo? Como é que eu faço para conhecê-lo? Nós vivemos uma sociedade hoje pluralista, onde diversas alternativas religiosas batem a nossa porta todos os dias. Como é que eu vou fazer para descobrir onde é que está a verdade? Será que a verdade está na igreja evangélica? Será que ela está no espiritismo? Será que ela está no hinduísmo? Enfim, são tantas alternativas e muitas delas diametralmente opostas, que não podem elas ao mesmo tempo serem verdadeiras. Ora, se questões opostas ao mesmo tempo não podem ser verdadeiras, necessariamente uma é verdade e as demais não são. Por que é que nós assumimos muitas vezes uma postura religiosa de uma determinada vertente? Se nós perguntarmos, aqui eu vou forçar um pouco a barra, mas eu creio que muitas pessoas não sabem as razões da sua fé. Elas não experimentaram Deus. Elas não conseguem articular os motivos pelos quais elas creem num determinado tipo de religiosidade. Por que a fé evangélica? Por que Jesus? Por que não Buda? Por que não Confúcio? Por que não Allan Kardec? Todos eles são pessoas bem intencionadas, pessoas que visam o bem dos demais, pessoas com um discurso politicamente correto, que faz bem. E aqui é um grande ponto: o faz bem. Muitas pessoas estão buscando na religiosidade uma satisfação do seu eu. A pessoa quer buscar aquilo que lhe faz bem. Mas nem tudo que me faz bem é verdadeiro e é adequado. Não adianta algo que me faz bem ser mentira. Mas agora, como buscar a verdade? Eu comecei buscando o conceito de verdade. O que significa verdade? Verdade é aquilo que corresponde à realidade. Então, quando nós tratamos de religiosidade, ao contrário do que o adágio popular nos traz, de que política, futebol e religião não se discute. Não, futebol, política e religião não se discute. Pelo contrário, eu entendo que Deus, ele é a principal discussão que todo ser humano dotado de um intelecto, ele deve levar a sério e buscar discutir de uma forma organizada e bem estruturada a sua fé. Afinal de contas, disse Jesus, se nós não crermos nele, a gente vai para o inferno. Quem crer em mim será salvo, quem não crer será condenado. Isso é de uma extrema contundência. Ora,
que ele está me dizendo? Ele está me dizendo que se eu não crer nele, eu vou para o inferno. Aqui ele trata o inferno como uma realidade e ele se coloca como caminho para fugir dessa realidade maléfica. Todas as culturas existem um inferno, um céu, uma recompensa, um prejuízo. E isso, na verdade, é um indicativo de que o ser humano tem em si essa noção de certo e errado. E isto a gente chama de ética, a gente chama de moralidade. E um dos grandes argumentos que me levaram a refletir de uma forma contundente sobre Deus foi a questão da moralidade. A moralidade, ela é objetiva ou ela é subjetiva? Ela depende do que eu penso ou existe uma fonte moral que me leva a dizer isto é certo e isto é errado, independente da cultura, do local e do tempo? Matar é errado em todas as culturas, em todos os tempos, para todas as pessoas. Roubar é errado em todas as culturas, em todos os tempos, para todas as pessoas. Abusar de crianças, o abuso infantil, é errado. E isso são coisas intrinsecamente conceituadas, não depende de mim tornar isso certo ou errado. Ou seja, se nós temos leis morais que transcendem a nós mesmos, é porque provavelmente existe um legislador moral que também transcende ao ser humano, também transcende nós mesmos. Então, através da lei moral comum a todo ser humano, cuja fonte nós não podemos designar a outro, senão a esse legislador superior a todos nós, foi um dos caminhos que me levou a pensar de uma forma séria em relação a Deus. Muito bem. E as alternativas religiosas? Como é que nós podemos definir qual delas é verdadeira e qual delas é falsa? Será que existe apenas um caminho? Jesus, ele foi taxativo. Ele disse: eu sou o caminho, não um dos caminhos. Ele era o caminho. Ele é a verdade. Significa que, se ele é a verdade, tudo aquilo que se opõe a ele necessariamente é falso. E ele é a vida. Ou seja, aquilo que se opõe a ele, que andar de uma forma contrária às suas prescrições, necessariamente vai morrer. Então, pensando nessas coisas, crescendo nesse ambiente de uma certa forma acadêmico do raciocínio religioso, eu fui buscar onde está a verdade quando se trata da religiosidade, de religião. Por que uma é certa e a outra é errada? Então, diversos conceitos eu acabei estudando, recebendo, e eu entendo que a fé, ela deve ter pelo menos dois alicerces. O primeiro alicerce, o alicerce intelectual. Eu tenho que ter uma razão que convença as minhas exigências intelectuais para crer em Deus. Mas isso não é suficiente. É necessário que nós também experimentemos. Se Deus é um ser onisciente, onipresente e onipotente, se Ele é o Criador de todas as coisas, incluindo a inteligência, incluindo o ser humano, incluindo os céus, a terra, o universo como um todo, Ele é capaz de se comunicar comigo. Deus pode falar comigo. E se eu sinceramente estou buscando essa revelação de Deus, por que razão Deus não se manifestaria a mim, uma vez que Ele me ama? Deus é amor. E eu não consigo compreender um amor que deixa as pessoas
num estado de procura constante. Não há uma revelação desse amor. Como é que eu posso dizer que amo uma determinada pessoa se eu nunca me manifesto de forma amorosa, nunca manifesto verbalmente? Eu digo, eu te amo, eu agrado, eu faço alguma coisa por aquela pessoa. É difícil que aquela pessoa venha acreditar em mim se não tiver da minha parte uma manifestação. Deus, Ele é um ser presente em todas as culturas. Agora, é um Deus, vários deuses. Que Deus eu creio? Será que é uma questão de gosto? Fé é uma questão de simpatia? Fé é uma questão de herança familiar? Claro que não. Vejam, interessante. Uma vez eu tinha saído com uns amigos. Fomos visitar um determinado lugar, numa cidade que a gente não conhecia muito bem. E aí, fomos lá, na volta, paramos numa encruzilhada. E um deles disse, não, é para a direita. E o outro disse, não, é para a esquerda. E o outro disse, eu tenho certeza que é para a direita. E o outro disse, eu tenho certeza que é para a esquerda. E agora? Um tem certeza que é para a direita e o outro tem certeza que é para a esquerda. Não é possível que os dois com certeza estivessem certos ao mesmo tempo. Isso significa o quê? Que muitas vezes, apesar da nossa certeza, mesmo tendo certeza sobre algo, que eu trago, quem sabe, há muitos anos já na minha família, algumas experiências que eu tive, então eu tenho certeza que é assim. Mas a gente acabou de observar que muitas vezes, mesmo tendo certeza, essa certeza não é tão certa assim. Nós podemos, mesmo tendo certeza, estar errados. Então, a minha impressão pessoal sobre algo não é suficiente para determinar que aquele caminho seja o caminho correto. Eu preciso de algo mais do que a minha percepção. Numa determinada ocasião, eu tinha ido fazer um estágio no Hospital de São Paulo, e aí eu vinha no elevador, indo para o curso, e uma senhora, uma jovem senhora, começou a falar no telefone muito alegre, porque ela tinha descoberto uma coisa fantástica. E eu só de olho. E ela começou a contar para aquela pessoa, olha que coisa maravilhosa, tu conhece a parábola dos hindus e do elefante? E ela começou a contar, imagine um elefante e 5 hindus cegos tocando aquele elefante. Um foi lá, tocou a tromba e disse, isso é uma cobra. O outro tocou a folha do elefante, a orelha do elefante, e disse, isso é uma folha. Um bateu na barriga do elefante, aqui tem uma parede. O outro pegou na perna do elefante, isso aqui é um tronco de uma árvore. E o outro pegou o rabo do elefante e disse, isso aqui é uma corda. A conclusão que ela chegou, que disseram para ela, olha que coisa maravilhosa. Todos estavam falando sobre a mesma coisa, porém com pontos de vista diferentes. Ou seja, a religiosidade, no final das contas, ela é verdadeira. Nós apenas a percebemos de um modo diferente. Ou seja, no final das contas, todos os caminhos levam a Deus. Porque é uma herança cultural, é a minha impressão. Mas no final das contas, estavam todo mundo tocando um elefante. E ela achou aquilo maravilhoso. E eu vi aquela empolgação dela, eu não pude me conter, eu bati no som. Ah, querida, só um grande detalhe. Essa história realmente é maravilhosa, né? O fato é que, apesar de ser politicamente correta, todos eles estavam errados. Não era uma cobra.
Não era uma folha, não era uma parede, não era um tronco, não era uma corda. Era um elefante. E aí, eu escrevi um artigo uma vez e eu coloquei esse exemplo e eu modifiquei ele um pouquinho. Se a realidade ela não é importante, a figura do elefante não foi importante. Cada um pensou aquilo que quis, aquilo que a sua percepção permitiu que ele imaginasse que fosse. Então imaginemos o seguinte: 5 pessoas tomando banho num lago. A gente só vai mudar um pouco os personagens e o local, mas vamos fazer basicamente a mesma coisa. E eles olham de repente algo se aproximando. Aí um pensa: ah, se ele é um tronco. E continua lá, tomando banho. Aí o outro: não, aquilo lá é um barco virado, uma canoa. Virou e está vindo para cá. Tudo bem. Aí o outro olhou e pensou: não, eu acho que... não é um tronco nem um barco. Eu acho que... é alguma outra coisa, enfim. Uma caixa. E continuaram ali. E de repente, o tronco, o barco virado, a caixa, seja lá o que for, era um crocodilo. E aquele banho de diversão se tornou um banho de sangue, um tragédia, morte. Ou seja, é muito importante nós estarmos vinculados à verdade. Porque se nós simplesmente olharmos as aparências e trazer aquilo que me agrada para perto de mim, independente do resto, eu estou correndo risco de vida. Que vida? A vida eterna. Eu não consigo compreender a nossa vida simplesmente em termos biológicos. Por quê? Em primeiro lugar, porque existe no meu coração a necessidade de Deus. Existe no ser humano a necessidade de Deus. E eu acho que o testemunho interno do Espírito Santo, de Deus falando aos nossos corações, ele é de extrema importância. Esse anseio por Deus é algo ímpar, é algo da raça humana, é algo dos homens. E isso não se encontra em lugar nenhum. Segundo aspecto, buscando nesse mar de alternativas, eu conheci a minha esposa, a Patrícia. A minha esposa, quando nós nos conhecemos, nós não éramos da igreja. Eu já havia me desviado, minha mãe sempre continuou orando, mas eu cheguei a um ponto de me dizer: eu sou ateu. Eu não acredito em Deus. Deus não existe. Isso é uma muleta para as pessoas que precisam acreditar em algo para levar sua vida mais adiante, para ter no que se apoiar, no que pegar. Isso é muito comum, esse argumento. Não, a religiosidade são para as pessoas mais frágeis, que precisam de um apoio emocional para poder vencer as dificuldades da vida. Entretanto, uma coisa é ouvir falar e a outra coisa é viver. E a minha esposa, ela tinha um dom, mas que talvez essa palavra ela seja positiva, entretanto o que ela tinha não era positivo, era negativo. Ela enxergava pessoas mortas, animais, assim como eu vejo vocês. Quando a gente ouve falar, é muito fácil. Não, essa pessoa deve ter um problema psicológico, essa pessoa precisa procurar um psiquiatra, essa pessoa tem algum distúrbio emocional. No meio médico, isso é tratado dessa forma. Isso é uma alucinação.
Entretanto, uma patologia, ela precisa de todo um contexto para ser diagnosticada. São vários critérios, são coisas que devem se repetir, são vários elementos que devem ser notados para que a pessoa seja diagnosticada. Não, ela tem isso. Ela, quem sabe, sofre de problemas visuais, emocionais, que a levam desse tipo de coisa. Mas não era bem assim. Aí a gente observa a minha esposa, ela não tem nenhum outro aspecto emocional patológico. Então, quando ela me relatava isso, bom, tudo bem, vamos ver o que está acontecendo. Até que em determinado dia, nós estávamos lá sozinhos numa casa de praia do meu pai. Eu estava fazendo um churrasquinho, estávamos só nós dois. E aí, de repente, ela me olha e gela, assim, aquele olhar. E fica estaqueada. Mas o que está acontecendo? Não, é que tem uma pessoa aqui. E subiu as escadas e foi lá para cima. Pronto, né? A gente já se arrepia, já fica aquela situação. Tá, mas... Não, tu viu? Não, eu vi uma pessoa. No supermercado, ela já se deparou com uma determinada pessoa, a pessoa foi, quando ela foi procurar, não estava mais. Onde é que está aquela pessoa que eu acabei de ver? Ela viu uma pessoa da família dela sem a cabeça, assim como a gente está nos vendo. E esse relato, vindo de quem eu conheço e convivo, certamente tem um impacto muito grande nas nossas convicções. E agora, o que eu faço com o mundo espiritual? Eu sou ateu. Mas eu tenho uma pessoa que eu amo, que está do meu lado, que eu conheço, que diz, que vê isso. E que já buscou em diversas alternativas religiosas a cura para este problema. E quando ela buscou auxílio num centro espírito, enfim, não me lembro se foi de macumbaria, mas ela foi num local desses. E qual é a orientação? Tu deves desenvolver isso. Tu é médium. Questões espirituais. Deus. Amor. Como é que Deus vai se manifestar de uma forma que me leve a ter medo, pavor? Como é que Deus, sendo onipotente, vai permitir que seres espirituais atormentem da sua parte uma determinada pessoa? Tem coisa aí. Tem coisa. Foi então que isso despertou em mim um interesse pelo mundo espiritual que antes eu não tinha, pois eu me dizia ateu. Comecei a buscar mais conhecimento. Foi quando, pela vida da minha mãe, ela foi convidada a ir para a igreja. Filha, lá na igreja tu vai encontrar a resposta para a tua dificuldade. Ela entrou então em contato com o pastor, que começou a desvendar o mundo espiritual. E ela conseguiu compreender que existe sim seres espirituais da parte de Deus e seres espirituais contrários a Deus, inimigos de Deus, inimigos das coisas que chamam Deus. E quando ela entregou a vida dela para Jesus, estas coisas não mais aconteceram. Ela foi curada em
entre aspas. Então isso mexeu muito comigo. E hoje eu consigo compreender uma realidade espiritual. E essa noção, ela exige de mim um posicionamento. Eu não posso mais viver alheio a esta realidade. Eu não posso mais simplesmente ignorá-la. Porque ela atingiu diretamente a minha família. Nós fomos vítimas de uma ação espiritual. Como eu agora simplesmente digo, não, isso não existe, porque eu sou ateu. Isso é loucura da tua cabeça. É uma situação muito simplista. É uma decisão muito superficial para o problema. Mas há outras alternativas também a esse tipo de situação. Alternativas religiosas. E agora? A igreja? Vamos ser espírita? O que a gente vai fazer? E aí entra a lógica, e aí que entra o raciocínio, e aí que entra o conhecimento, para nos fornecer o alicerce. Por exemplo, Deus. Existe um Deus ou vários deuses, como creem os panteístas? Os hindus têm mais de 1 milhão de deuses. Mais de 1 milhão de deuses. Para qual deles a gente vai pedir alguma coisa? E se eu pedir, será que ele vai me ouvir? E aí eu comecei a buscar a natureza de Deus. Quem é Deus? Como é que Deus se manifesta? Ora, Deus criou o universo. A gente sabe que o universo não é eterno. O universo passou a existir. Se no Big Bang, se não é o Big Bang, isso é uma outra conversa. Existem pessoas muito bem formadas que não creem no Big Bang. Isso eu ouvi de um físico, numa conferência em São Paulo também, Águas Claras de Lindóia, uma conferência sobre apologética, a defesa da fé. E um dos físicos o físico que trouxe uma das palestras, por exemplo, ele não crê no Big Bang, que é tido hoje como uma realidade absoluta. Assim como para alguns biólogos e naturalistas, a evolução também é algo sem sombra de dúvida, inquestionável. Ela chega até nós como uma realidade. Os noticiários, um programa que vem de dinossauro, vai lá no Fantástico. O pressuposto filosófico básico é a teoria da evolução. Não se questiona. Mas será que realmente houve evolução? Será que há evolução? Será que nós somos descendentes de um ser unicelular? Será que nós somos nos aprimorando à medida que o tempo foi passando? Será que nós já fomos hominídeos? Eu sou teísta, criacionista, cristão. Eu creio em Deus, creio que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra e creio que Deus se manifestou ao homem, sim, através de quem? Da pessoa de Jesus Cristo. Observem que toda essa narrativa, ela nos leva a excluir determinadas ideias para dar lugar a outras. O conceito de Deus como criador do universo, o universo é composto por tempo, espaço e matéria. Ou seja,
antes da criação do universo, não havia espaço. Portanto, Deus não ocupa um espaço, Ele está em todos os lugares. Deus, Ele é atemporal, porque o tempo passou a existir na criação do universo. Portanto, para Deus o tempo não existe. Ele não anda no fluxo do tempo. Então Deus é atemporal. Deus não é contido pelo espaço, porque o próprio espaço foi sua criação. Atemporal. E Deus onipresente. E se Ele foi capaz de criar o universo a partir do nada, com toda essa sofisticação que nós estamos muito longe de desvendar, a gente começa a puxar um fiozinho e não para mais de vir coisa. Não para. Cada conhecimento ele gera um outro conhecimento que gera outro, que gera outro, que gera outro, que gera outro, e se forma uma trama interminável de coisas a de serem descobertas. Se Deus é onipresente, está em todos os lugares, de que forma um segundo Deus, ou melhor, onde um segundo Deus, ou terceiro, ou quarto, ou 1 milhão vão estar? Que espaço eles vão estar dividindo? Uma vez que o Deus da Bíblia ocupa todos os espaços, está em todos os lugares ao mesmo tempo, por definição, uma vez que Ele é o Criador do espaço. Então, o politeísmo, na minha experiência, é carta fora do baralho. Existe um Deus. Ora, Deus nos concedeu inteligência, Deus nos concedeu o amor, o sentimento, a capacidade de relação inteligente. Pela lei da causa e efeito, um efeito nunca é maior do que a sua causa. Se o universo é um efeito, a causa deve ser muito maior. Se o universo expressa sinais de inteligência, é porque Deus é extremamente inteligente. Se o universo, as pessoas, o ser humano são capazes de expressar amor, então Deus tem um amor muito maior. Então Deus passou a ser caracterizado dessa forma. Eu comecei a compreender Deus dessa forma. Um único Deus que fez todas as coisas, que me ama. Se Ele me ama, de que forma Ele manifestou o seu amor por mim? Deus, nós temos uma longevidade. Nós vivemos um determinado período e depois desse período nós morremos. Existe vida após a morte? Eu creio que sim. Eu não consigo compreender um amor restrito de Deus, restrito a esta vida cheia de deficiências. Deus é perfeito. Agora, uma coisa muito interessante. O amor, ele deve ser algo espontâneo. Posso pegar minha esposa, amarrar aqui no pé da cama e dizer assim: agora tu me ama. Eu posso ter o poder de mantê-la ali. Posso exigir que ela até fale: eu te amo. Mas, será que ela está falando a verdade? Será que simplesmente prendendo e obrigando ela a falar algo, este algo que ela expressa verbalmente, será que corresponde ao que ela tem no seu coração? Portanto, o amor necessariamente ele deve ser livre. E aqui entra uma grande dádiva de Deus.
Deus nos fez seres dotados do livre arbítrio. O livre-arbítrio é essa capacidade que eu tenho de escolher, de ir para a direita, ir para a esquerda, amar ou não amar, fazer, não fazer, crer ou não crer. Deus me deu esta liberdade. Hoje você pode escolher me amar ou não. O que o homem fez? Agora ele pode fazer o que ele quer. É óbvio que o amor exige um objeto. E o amor, a palavra amor engloba a fidelidade. Amor infiel, amor que mente, amor que engana? Claro que não. Então Deus colocou uma prova na sua criação e disse: façam o que vocês quiserem, só não toca naquilo ali. E o ser humano, dotado de livre-arbítrio, o que ele fez? Tocou. Desobedeceu. E com isso, a desobediência, ela causou um afastamento de Deus do homem. Deus agora, o homem agora criou uma barreira entre ele e o seu Criador. E eu preciso então restaurar esta ponte entre mim e Deus. Mas agora, qual é o meu valor? Que credenciais eu tenho para refazer esta ponte? Como é que eu vou fazer isso? Que armas, que elementos eu tenho para dizer: Deus, me aceita? Deus, além de amor, Ele é justiça. Deus é justo. Nós não podemos separar estas duas qualidades de Deus. Deus é amor, mas Deus também é justiça. O pecado, ele exige uma penalidade. A desobediência exige uma penalidade. Nós somos assim com nossos filhos. A sociedade é assim. Quando a gente infringe uma lei, nós somos penalizados. Quando o filho desobedece, ele é penalizado. O pecado, por sua vez, também exige uma penalidade. Agora, qual é o preço do meu pecado? E qual é a moeda que eu vou utilizar para pagar este preço? Foi quando Deus disse assim: vocês não podem pagar esse preço. Mas eu amo vocês. Eu amo a minha criação. Eu os fiz com liberdade de escolha para gozarmos juntos de um relacionamento livre por toda a eternidade. Eu criei seres com este fim: um relacionamento eterno de amor, livre. Mas e agora? Então Deus, sendo onisciente, Ele mesmo criou o pagamento da justiça que o pecado exige. Deus se fez homem na pessoa de Jesus Cristo. Pessoa sem pecado, sem mácula. Afinal, Deus.
se fez carne. Quem pecou? A carne. Quem deve pagar o preço do pecado? A carne. Então a justiça de Deus exigiu que Deus mesmo viesse em carne para duas coisas. Primeiro, anunciar a si próprio de uma forma direta, visível, tocável, sem dúvidas. Eu e o Pai somos um, Jesus dizia. Quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, ele não veio trazer lições de moral, ele não veio ensinar boas maneiras, ele não veio nos trazer frases de efeito, mas ele veio nos trazer a salvação. E ele disse assim: aquele que crer em mim será salvo, quem não crer será condenado. Mas qualquer pessoa pode chegar e dizer isso. Qualquer um pode chegar e dizer assim: olha gente, quem crê em mim vai ser salvo, quem não crer será condenado. Foi quando trouxeram um coxo, um aleijado, para Jesus. E aí Jesus olhou para aquela pessoa e disse: os teus pecados estão perdoados. Deu um alvoroço. Só quem pode perdoar pecados é Deus. Tu te faz Deus a ti mesmo. Como é que tu faz uma coisa dessas? Vamos apedrejar. Mata esse herege. Então Jesus disse: para que vocês creiam que o Filho do Homem tem o poder de perdoar pecados, levanta e anda. E aquele homem levantou e andou. Ou seja, ele saiu da retórica e pôs em prática o seu poder. Ele provou quem ele era através dos milagres. E os milagres, eles são compatíveis com o conhecimento tecnológico que nós temos hoje? Os milagres são compatíveis com a ciência? Afinal, milagre, o que é milagre? Milagre é um acontecimento extraordinário, pontual, para o qual não se tem nenhuma explicação científica, histórica ou explicação verificável. Então Jesus, ele atestou o seu poder através dos milagres. Eu creio em milagres? É possível crer em milagres hoje? Claro que sim, pelo conceito de Deus. Se Deus foi capaz de criar o universo, por que razão Ele não pode, num determinado momento, para um determinado fim, interferir nas leis naturais para demonstrar o seu poder? É simples. Nós interferimos a todo momento nas leis naturais. Quando o objeto está caindo, a gente apaga. Nós interferimos. Agora Deus interfere em uma outra dimensão. E Ele nos diz assim: estão vendo? Eu estou aqui. E o sofrimento? Eu sofri uma doença. Nós sofremos. Nós sofremos em diversas áreas, emocionalmente, fisicamente. A gente tem que trabalhar. A gente fica angustiado quando um filho sai de casa. Ou seja, o sofrimento, ele faz parte da nossa vida. Não há quem não sofra, em maior ou menor grau.
mas o sofrimento, em alguma área, ele está presente. E é aí que eu saliento uma frase de um escritor, C.S. Lewis, Clive Staples Lewis, autor de Crônicas de Nárnia, um gigante intelectual do início do século XX, e ele escreveu O Cristianismo Puro e Simples. E uma das frases que ele traz a respeito do sofrimento diz o seguinte: o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo surdo. Nós sofremos porque vivemos alheios à vontade de Deus para a nossa vida. Nós sofremos porque nós não reconhecemos Deus no desenvolvimento da nossa vida. Nós dissemos assim: Deus, fica ali. Quando eu precisar eu te chamo. Deus, paraquedas, está ali. Tomara que eu não precise, mas se precisar, está ali. Então, a realidade de Deus, hoje, ela se faz de uma forma muito bem alicerçada na minha vida. Eu não consigo compreender outras alternativas religiosas senão o cristianismo, o teísmo cristão. Muitas religiões se baseiam na força. Isso não significa que não há problemas no mundo evangélico. Claro que tem. Tem um monte de charlatão, tem gente mentindo, tem gente enriquecendo às custas da fé do povo. Claro que tem. Entretanto, o fato de que alguém adultera a verdade não significa que a verdade não exista. Eu passei por essa dúvida: Deus existe, Deus não existe, onde é que Ele está? Na minha profissão, como médico, estávamos numa cirurgia com o professor, e existe uma veia muito calibrosa que drena o sangue de todo o aparelho digestivo do fígado, que é a veia porta. Então houve ali um movimento brusco na hora de colocar uma compressa perto do fígado, rompeu a porta do paciente. E o sangue fazia... E na hora enche a cavidade. Correria. Não tem o que fazer. Só morre. E compressa aquele monte de coisa. E vai. E naquele momento eu fechei meu olho no meio da cirurgia e disse: Senhor, é a tua vez. Aí tiraram as compressas. Parou o sangue. Parou. Na hora, procurando que deu furo. Onde é que está? Não é possível. O que está acontecendo? E ficou por isso mesmo. Mas ali no meu coração eu sabia. Foi Deus que agiu. Deus interferiu no curso natural da história. E sendo todo-poderoso, Ele é capaz de fazer isso. Deus nos ama. Então, meus amados, eu gostaria de dizer que há muitas alternativas religiosas. Agora, observem, se eu tomar um rumo errado, mesmo que bem intencionado, pode ser que o meu destino não seja aquele que Deus quer para mim. Eu tenho certeza que é para a direita. Não, eu tenho certeza que é para a esquerda. Quando há muitas certezas, nós temos que buscar razões sólidas para alicerçar a nossa fé. Caso contrário, corremos o risco de sermos marionetes nas mãos de líderes religiosos. E digo mais, muitos deles são bem intencionados.
Porém, intenção pode matar. Até mesmo as boas intenções podem matar. Aí eu vejo, lá perto da minha casa, nas esquinas, trabalhos com alimentos, animais mortos. E eu pergunto assim, ora, espírito come? O espírito não come, então ele não precisa de ser alimentado. Muitos desses trabalhos têm como objetivo prejudicar uma outra pessoa. Pois será que um espírito enviado por Deus, bom, ele vai aceitar comida em troca e causar o prejuízo de uma determinada pessoa? Ele não precisa se alimentar, porque ele é espírito. Então ele não precisa de comida. Por que razão, então, existe aquela necessidade de uma oferenda, de um pagamento? Vínculo. Ali você sela o vínculo. Você está comprando. E ele agora tem legalidade. Ele diz assim, agora eu fui comprado, agora tu vai receber aquilo que tu me pediu. Mas se Deus está no controle de todas as coisas, como é que Deus vai permitir espíritos errantes andando por aí à procura de alguém para fazer, que possa lhe dar comida para fazer o mal para outra pessoa? Ou o bem, enfim, seja lá o que for. Realmente, dentro dos meus conceitos de onisciência, onipresença e amor, eu não consigo compreender um sistema religioso que lance mão de seres espirituais para fazer mal a outras pessoas. Eles existem? Existem. Estão aí. A palavra diz que o diabo anda ao derredor como um leão que ruge para devorarem até mesmo os eleitos. Uma outra passagem diz que o diabo é capaz de se travestir de anjo de luz para enganar as pessoas. E a religiosidade, a religião, ela manipula facilmente as pessoas. Ah, eu quero isso. Ah, lá tu encontra. Então a pessoa vai lá para ter um benefício, seja lá de onde for. Mas quando nós buscamos Deus, não para termos benefício, mas reconhecendo a nossa posição de criaturas em relação ao Criador, reconhecendo que Deus morreu para que eu ficasse vivo e pudesse herdar a vida eterna, que Deus se manifestou em amor, seus milagres foram construtivos. Nunca ninguém chegou a Jesus? Pega aqui, ó, e tu, aquele lá, ó, tá na mira. Termina com ele. Jesus, eu amo aquela mulher. Toma aqui, faz ela gostar de mim. Tira aquela mulher daquele homem. Separa aqueles, faz isso, faz aquilo. Nós não tivemos nenhum exemplo do próprio Deus em carne aqui na terra. De nada comparado a isso. Ao contrário, Jesus se manifestou em amor. Jesus se manifestou para curar, tirar as nossas enfermidades, tirar os nossos medos, dizendo assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Mas eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Essa é a mensagem do Evangelho. E é esse o Deus que eu decidi ter na minha vida. Um Deus que me ama, um Deus que me guarda, um Deus que tem poder sobre o universo, um Deus que se manifestou, que fala, um Deus que deixou escrita a sua vontade, a hora que eu precisar
ouvir a palavra de Deus, eu vou na Bíblia e olho, e ali está a manifestação de Deus. Quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. E não há outro livro como a Bíblia. Nada comparado à Bíblia. Um livro que demorou aproximadamente 1400 anos para ser escrito. Tem mais de 40 autores, de épocas diferentes, formações diferentes, profissões diferentes, capacidade intelectual diferente. Teve pescador que escreveu a Bíblia, intelectuais, médicos. E ela apresenta uma unidade. Tem início, meio e fim. Apresenta um plano completo. De que forma isso foi possível, se não pelo milagre de Deus? Então, queridos, essa noite eu gostaria de, através desse testemunho, eu experimentei Deus na minha vida. Deus mudou a minha vida. As minhas práticas de quando jovem foram eliminadas, práticas nocivas. Hoje eu vivo de uma forma íntegra, com base na verdade, buscando excelência em tudo que eu faço, tratando as pessoas com amor, cuidando da minha família. Ou seja, houve uma transformação de quem eu era e quem eu sou. Percebi, fui testemunha ocular de milagres. Fui testemunha de manifestações espirituais. Eu perguntava assim, aquelas manifestações, isso aí é tudo gente doida. Não pode. Possessão. Como é que eu vou entender possessão no século XXI? É tudo gente doida da cabeça. Rápido. Aí eu fui na casa do meu avô em Gravataí, casado com uma senhora. Tudo é maravilhoso. Ela não tem vínculo com nenhuma religião. Não frequenta nada. Não vai a nada. Ela tem assim superficiais noções sobre alguma coisa. E ela, ora aqui em casa comigo. Eu estou me sentindo tão pesada. Nós estávamos levando ela de Porto Alegre para Gravataí, encostando no carro. Vamos entrar, já era 11 da noite. Vamos entrar. Muito bem, entramos, ela tem um salão de beleza. Vamos orar então. Nós temos a prática da unção com óleo, né? Então, Teresa, consegue um pouquinho de óleo? Vou te ungir, vamos orar por ti. Sim. Ela foi e trouxe uma colherinha de chá, um pouquinho de óleo. Vamos orar então. Estava só eu, minha mãe, minha esposa e ela. Coloquei dentro do óleo. No que eu fui me aproximar para orar, já saiu rodopiando. Ai. A senhora, com dificuldade de caminhar. Ou seja, eu tive a experiência de uma possessão na minha frente, não foi de ouvir falar. Nós oramos, intercedemos, em nome de Jesus sai. De repente, o que aconteceu? O que houve? Agora eu estou tão leve, como eu estou me sentindo bem. Então, olha, mais uma prova de que o mundo espiritual é real e que ele interfere na nossa realidade. E nós temos que ter muito bem definidos em nossa vida de que lado nós estamos, quem nós servimos, no que nós acreditamos. O diabo não é burro. Conhece a minha vida, a tua vida, a tua família, a tua casa, tudo que tu faz. E ele vai buscar te enganar.
Então, eu gostaria de essa noite convidar você a entregar a tua vida para Jesus. Porque é Ele, gente, que tem poder sobre estas coisas. Aquilo que não está no nosso poder, Deus tem poder. Deus pode curar uma doença que para a medicina é incurável? Claro que sim. E Ele faz isso muito frequentemente. Deus pode curar o meu interior. Deus pode te renovar. Deus pode renovar as tuas forças. Deus agora vai te dar um motivo maior para viver em abundância. O motivo qual é? Estar perto de Deus. Quando nós fecharmos os nossos olhos e abrirmos, estaremos com Deus para toda a eternidade. Isso depende de mim, da minha escolha. Então, nós não devemos nos esconder numa pretensa intelectualidade, pretenso conhecimento. Porque quando a doença bater na tua casa, quando o teu filho estiver numa situação que o teu conhecimento, a tua medicina, o teu recurso financeiro não forem capazes de acudi-lo, a quem nós vamos recorrer, senão a Deus? Entrega a tua vida para Jesus. Jesus te ama e Ele quer fazer um milagre na tua vida. E Ele pode fazer um milagre na tua vida. Nós temos que definir qual é o nosso terreno, qual é a nossa área, a quem nós pertencemos. Porque o risco de estarmos no time errado é muito grande. As consequências serão eternas e danosas. Portanto, entrega a tua vida a Jesus. Amém? Amém.